Eu me chamo Irmã Josineide, aqui no canal Buarque Josi. Gosto de falar do amor de Jesus. Preciso aprender muito sobre Jesus, sobre o nosso Salvador amado, nosso querido Jesus, para passar para outras pessoas quão maravilhoso é o nosso Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, como está escrito em João 3,16, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se tem uma coisa, amados, que eu não consigo entender, é como alguém, após conhecer a história de Jesus, saber do amor dele por nós, de como ele foi tão bom aqui para todos, né? Curou tantos pecadores, perdoou tantos pecadores, né? Não fez acepção de pessoas, e todos aqueles que vinham a ele não rejeitava de maneira nenhuma. Como ele diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. E Jesus sempre pregou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a porta. E sem ele nada se pode fazer. Que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ninguém vem a Deus, né? Vai a Deus se não for por Jesus, que é Deus Todo-Poderoso. Jesus recebeu adoração, e só quem recebe adoração é Deus. É Deus que recebe adoração. Nem os anjos podem receber adoração, e um ser humano não pode receber adoração. Seres humanos que recebem adoração é porque está pecando gravemente. É um pecado grave que precisa, né, de perdão. Precisa, quem faz tais coisas, se humilhar e pedir perdão a Deus. Também Satanás, que é o pai da mentira, como está escrito em João 8,44, que Jesus diz que ele é o pai da mentira, né? Desde o princípio ele mentiu. Ele quer, né, adoração. Lá em Mateus 4, ele, na tentação de Jesus, Satanás queria que o próprio Jesus o adorasse. Misericórdia, né? Isso mostra o quanto ele é atrevido, né? É sagaz, ao ponto de querer que o próprio Jesus o adorasse, aonde Jesus o repreendeu e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus servirás e só a Ele adorarás. Amados, é isso que tem atrapalhado muitos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus cada vez mais por não reconhecer que Deus é todo-poderoso, digno de toda honra, toda glória e toda adoração. E muitos, né, ficam querendo dividir a glória de Deus, coisa que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia, glória a Deus. Isso, né, jamais Deus vai aceitar dividir a glória dele com ninguém. Deus é Deus e não há outro, E muitos têm caído, né? Muitos têm caído em tentações por querer brilhar, por querer ser estrelas, por querer chamar atenção, por querer adoradores, né? Querer seguidores, não para adorar Deus, mas querer seguidores para si próprio, misericórdia. Só Jesus na causa, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, meu Deus.
que você que está ouvindo nesse momento, né, os poucos que me ouvem nesse momento, aceite Jesus como seu Salvador, único e suficiente, se você não aceitou ainda. E se você já aceitou, continue adorando esse Deus, continue amando esse Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. O plano que Deus tem para ti, amado, é um plano maravilhoso, né? De ganhar almas para o seu reino, de ser pescadores de homens, né? Deus nos chama e nos capacita. Nós não temos capacidade nenhuma. E não importa se você se sinta pequeno ao ponto de achar que Deus nunca vai te usar, que você não serve para nada, que você é inútil. E quanto mais você se sente assim, amado, mais Deus se agrada de você, porque você vai ser uma pessoa completamente dependente de Deus e tudo quanto você fizer é pela graça e misericórdia de Deus e pelo poder de Deus, porque Deus capacita quem Ele chama. Deus é Ele mesmo que vai mostrando, né, o caminho. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e vamos aprendendo com Jesus como se chegar a Deus, né? Como está escrito lá em Amós, eu não me lembro bem o versículo, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor Deus será salvo, amado. Fora de Deus não há salvação. Fora de Jesus não há salvação, amado, porque Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, que nos liga a Deus, é a ponte entre nós e Deus, amém? Que Deus abençoe e você continue dando ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus, amado. Muitos têm, né, falado de Deus de muitas formas. E muitas vezes é conforme a pessoa entende e às vezes distorce porque quer mesmo. Porque é uma pessoa que está usando a palavra de Deus para proveitos próprios. Não tem temor e com isso, né, fica pregando, ensinando, como se estivesse ensinando a verdade, e muitas pessoas carentes, muitas pessoas que têm fome da palavra de Deus, ficam acreditando em coisas que não são verídicas, que não são bíblicas. E outros é porque gostam de hereges mesmo, porque elas também são hereges. Então elas preferem dar ouvidos a pessoas que pregam heresias, que gostam de heresias, porque elas também gostam de heresias. Então elas, né, é aquela coisa, cada um tem o seu público. Tem pessoas que gostam de heresias, pregam heresias, e tem quem goste de ouvir. Uns ouvem porque estão enganados, não têm conhecimento, e outros ouvem porque gostam, porque concordam e porque gostam. Né? Que Deus abençoe a cada um, que tenha misericórdia de cada um de nós, que abra o nosso entendimento, né, para que nós possamos realmente andar na verdade. Como o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém?